Amém. Todos os pais receberam? Amém. As crianças podem ter um tempo lá hoje. Eu já ganhei. Obrigado. Ganha mais um? Para ficar forte? Então tá bom. Amém. Eu queria ter um tempo para conversar com você sobre a soberania de Deus. Você tem um pai na sua vida que é soberano. E a falha no entendimento sobre a soberania de Deus tem roubado a fé de muitas pessoas. Tem roubado a garra, a alegria de conquistar as coisas. E eu queria falar da soberania em dois aspectos. As pessoas, elas pensam e dizem e conversam, às vezes até está no nosso folclore, que Deus faz o que quer, como quer, quando quer, e você nunca sabe o que Ele vai fazer. Como que dizendo, você não sabe o que é a vontade de Deus. E um outro aspecto que eu gostaria de abordar, ele diz assim, se Deus é soberano, ninguém está acima dele. Então Ele está no controle de tudo. Ele é responsável por tudo o que nos acontece na vida. E o resultado disso, para muitas pessoas, é que eles perguntam, onde está Deus? Nas situações miseráveis, ou nas guerras, ou nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, ou na enfermidade de alguém. Quando se fala sobre soberania, a palavra soberania simplesmente significa ser independente. Um soberano é uma autoridade superior e detém o poder e é livre para tomar as suas decisões e as suas ações. Quando você olha para o nosso país, o Brasil, ele é um país soberano. Ele não depende de nenhum outro país e nenhum outro país pode interferir. Ele é um país independente na maneira de conduzir as suas decisões como nação. Então não é uma colônia, é um país soberano, uma nação que define o seu futuro e também estabelece as suas leis. Na monarquia você tem algo um pouquinho mais forte, no sentido assim que os reis, eles decidem sozinhos, eles estabelecem as leis, firmam o que é e não é bom para o seu reinado. Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. E não há Deus maior do que Ele. A soberania de Deus representa o poder máximo e absoluto sobre todas as coisas existentes no céu e na terra. E nós precisamos conhecer o coração de Deus quando Ele revela a sua soberania. Porque é contrário ao que muitas pessoas pensam de como Ele é. Normalmente as pessoas ligam uma soberania a uma ditadura, a uma usurpação sobre aqueles que estão debaixo do seu poder. O nosso Pai Celeste, Ele conferiu a autoridade ao Senhor Jesus. E veja esse texto que eu tenho conversado em julho 2 vezes, Mateus 28, versículo 18, onde o Senhor Jesus fala as últimas palavras no Evangelho de Mateus para com seus discípulos. E Ele diz assim, aproximando-se dos discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele recebeu a autoridade do Pai Celeste, a soberania sobre o céu e a terra, e outros textos como nós vimos até debaixo da terra. Ele detém então o governo sobre todas as coisas espirituais e também sobre as naturais. Tudo bem até aqui? Está acompanhando comigo? Então, como aplicar essa questão da soberania às nossas vidas? O primeiro ponto que eu mencionei, as pessoas dizem que Deus faz o que quer, como quer, quando quer, e você nunca sabe o que Ele vai fazer. Você não pode saber a vontade de Deus. Isso tem gerado para muitos uma insegurança. Será que Deus quer me curar?
Será que Deus quer abençoar o meu trabalho para que eu seja próspero, ande bem no meu trabalho? Será que eu vou poder ter uma família saudável, forte, feliz? Ter relacionamentos agradáveis dentro de casa, onde não tem gritaria? Será que eu posso ter a certeza da minha salvação? Ou eu preciso ficar até o último momento, o último suspiro da minha vida inseguro? E muitas pessoas, quando eles fazem a oração, e aparentemente é uma oração assim de temor a Deus, no final da oração, quando se pede alguma coisa, se diz simplesmente que seja feita a tua vontade. Se apegando na oração do Senhor Jesus lá no Getsemane, quando ele se submeteu à vontade de Deus, ele disse que seja feita a sua vontade então. Eu gostaria que esse cálice fosse afastado de mim, e esse cálice aqui da dor do Getsemane, que ele se afaste de mim e que eu cumpra a sua vontade e de conseguir ir até a cruz, pois que ele estava morrendo ali naquele momento no Getsemane. Deus deu uma força extra a ele para ele ir até o final no projeto. Quando nós oramos, as pessoas oram que seja feita a sua vontade, oram muitas vezes com um sentimento de segurança, oram pela cura, estão ali, mas que seja feita a sua vontade. Ao mesmo tempo que demonstram temor a Deus e querem que prevaleça a vontade de Deus, mas revela no nosso coração a incredulidade, a insegurança. Será que não é a vontade de Deus? Então, muitos aqui têm o sentimento, quando se fala assim, como podemos impor um querer diante de Deus e dizer a Deus o que Ele deve de fazer? E isso está certo, ninguém de nós pode mandar em Deus e dizer a Ele o que Ele tem de fazer. Mas o problema é que muitos estão inseguros sobre a questão da vontade de Deus, se Ele vai ou não vai responder a sua oração. Será que é da vontade dEle que eu seja curado? Deus cura uma pessoa e não cura a outra. Será que Ele vai curar a minha vida? Será que Ele quer que eu seja próspero? Será que Ele quer que eu tenha tantos bens que eu possa abençoar, ou eu preciso viver na escassez? Será que Deus vai me abençoar com uma família? Será que eu vou poder casar? Será que eu vou poder constituir ou poder restaurar minha família? Nós temos uma outra influência que vem de 700 anos de opressão do islamismo sobre a Europa, especialmente ali Espanha e Portugal, que ficaram 700 anos debaixo do tacão do islamismo. E no islamismo você tem o fatalismo. O que é o fatalismo? Se eu atravessar a rua e um carro me pegar, foi da vontade de Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou ao culto. Algumas pessoas até dizem, vamos nos encontrar no culto? Se Deus quiser. E isso vem com um pensamento de fatalismo, né? Até temos uma música no folclore brasileiro que canta mais ou menos assim, né? Eu deixo a vida me levar, a vida leva eu. Tem uma outra cântica que diz, o que será, será. Falando desse fatalismo. Eu vou tocando a vida e o que aparecer tá bom, o que não aparecer tá bom. O que Deus der tá bom, o que não der também tá. Porém, esse fatalismo não faz parte dos caminhos de Deus conosco. O pensamento de Deus não é assim. De deixar as coisas simplesmente, vamos ver se dá ou se não dá. De deixar o seu filho inseguro em relação à vontade dele. Eu tinha, dentro do meu círculo de relacionamento na juventude, um jovem que tinha um pai que era muito trabalhador e se prosperou por causa do seu trabalho, da sua dedicação, e ele deu um carro para o filho. Filho, esse aqui é teu carro. Deu 6 meses, ele foi lá e tirou o carro do filho. Mas pai, é meu carro. Não, eu estou precisando aí de um dinheiro, eu vou... Mas eu já tinha caprichado no carro. Dali um tempo ele ganhou um outro carro. Filho, esse é teu. E dali um pouco ele tirou o carro de novo. Ele dava e tirava, dava e tirava. O filho nunca sabia o que era seu. Não sabia, e um dos resultados na vida dele é que se tornou gago. Ele se tornou uma pessoa insegura. Não sabia a vontade do seu pai. O seu pai deixava ele sempre, será que... E Deus, quando você olha para Deus, tem um ponto importante sobre a soberania de Deus,
que Deus ele faz compromissos quando Ele estabelece a sua palavra. Muitos de nós não gostam de fazer compromissos, porque aí você se compromete e aí tem que fazer. Mas Deus não tem problema com isso. Deus ele estabelece compromissos. E quando Ele estabelece um compromisso com a palavra dEle, Ele se autolimita. Ele é soberano para todas as coisas, mas Ele coloca a palavra dEle sobre Ele mesmo e Ele se autolimita na sua soberania. Nós precisamos, aí como já tenho falado, crescer no conhecimento de Deus, como Deus realmente é, como Ele se revela a nós na palavra. E quanto mais conhecimento de Deus nós recebemos, mais seguros nós vamos caminhar, mais vamos entender como Ele pensa e como Ele age. E nosso Pai Celeste, Ele é soberano e na sua soberania Ele decidiu colocar limites para si mesmo. Nós normalmente pensamos que limites são ruins, que nos limitam a vida. E Deus não pensa assim. Deus coloca limites para si e para as nossas vidas. Ele coloca limite para também nos abençoar. Veja o Salmo de 138, versículo 2. Leia aqui comigo. Nesse Salmo diz assim: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o nome e a tua palavra. Aqui essa nova versão internacional, a tradução brasileira, ela diz assim: pois acima de todo o teu nome tens magnificado a tua palavra. Deus colocou sobre si mesmo a sua própria palavra. Ele exaltou a sua palavra. Sobre o que Ele fala, Ele se submete ao que Ele diz. A palavra de Deus, ela nos revela a vontade de Deus. E quando você olha para o Senhor Jesus, eu vi uma vez o Benny Hinn falando isso numa das suas ministrações sobre cura. Ele diz: observe a Jesus, porque Jesus é a palavra encarnada, Ele é a palavra de Deus. E quando você vê as ações, como nós estamos lendo Mateus, essas ações mostram a vontade de Deus em ação. É só observar o Senhor Jesus e você vai entender a vontade de Deus, como Deus a estabeleceu nas ações dEle. E quando você começa a conversar com Deus e orar e falar com Deus sobre a vontade dEle, você precisa entender bem a vontade dEle e a partir da vontade dEle você pode caminhar seguro. Deus, Ele responde às nossas orações. Veja esse texto aqui de Marcos capítulo 11, um texto bastante conhecido, até alguns brincam que é o texto do Kenneth Hagin, é um versículo chave na vida dele. Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Eu pulei aqui, né? Desculpa. Eu pulei aqui. Veja o Salmo 89, 34. Desculpe, eu um pouquinho ansioso para andar rápido. Salmo 89, 34. Então a palavra de Deus, ela está acima do nome de Deus, acima do nome do Senhor Jesus, que é poderoso. Quando você observa o Senhor Jesus, Ele vai falar em alguns pontos a submissão dele à própria palavra de Deus. E aqui no Salmo 89 diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Nós temos, como seres humanos, um pouquinho de dificuldade quando alguém dá uma palavra, porque você muitas vezes desconfia se ele vai cumprir ou não vai cumprir. Mas Deus, Ele diz: eu falei e eu vou cumprir. Eu firmei a minha aliança, firmei o meu compromisso, e eu vou exatamente como eu falei, eu vou cumprir. Deus, Ele é tão soberano, que Ele mesmo então limitou a sua soberania por meio da palavra. E Ele deixa a sua vontade bem clara para que os filhos não fiquem inseguros em seu viver. Então, se Deus diz algo, como as coisas vão ser, assim Ele mesmo vai fazer. Ele deixa isso claro. E quando você olha os princípios da fé, e o justo ele vive pela fé, você fica bem claro que para você viver pela fé e viver na fé, você precisa conhecer a vontade de Deus. Se você não a conhece, você não pode exercer a fé. A fé, ela tem a palavra de Deus como base, como inspiração, como ponto, como fonte de
de fé. Veja esse texto em 1 João 5, quando ele fala sobre a vontade de Deus. Eu acho que você nunca leu esse texto aqui. Leia. Parece que ele foi escrito ontem. Esta é a confiança, é a certeza que temos. Nós estamos seguros do quê? Que quando nós nos aproximamos de Deus e pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Você pediu, Ele nos ouve. Tudo bem? Veja o próximo versículo, 15. E se sabemos, temos essa revelação, que quando nós conversamos com Deus, Ele nos ouve, e sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos, temos a revelação, que temos o que dele pedimos. A outra tradução diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, Ele nos ouvirá. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, quando você ora conforme a vontade de Deus. Quando você ora conforme a vontade de Deus, você sabe que teu Pai te ouve. E se você sabe que Ele te ouve, você sabe que Ele também vai te atender. Amém? É simples assim, é desse jeito. A confiança que nós temos, então, sabemos que Ele ouve a nossa oração segundo a sua vontade. Então, todas as nossas orações, de acordo com a vontade de Deus, são atendidas por Ele. Todas. E aqui tem um ponto importante, um segredo. Deus, Ele é Espírito, né? A palavra de Deus, Ele se relaciona conosco no nosso espírito, não na nossa alma, nem no nosso físico, no nosso espírito. E quando Deus atende uma oração, como Ele atende essa oração? Ele atende essa oração espiritualmente. Ele te dá a resposta no seu espírito. Pense, por exemplo, você tem uma difícil decisão na sua empresa, no seu trabalho, e você está ali, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, como vai resolver. Tiago 1 diz o quê? Quem está precisando de sabedoria, quem está precisando de solução no seu trabalho, quem está precisando de solução dentro de casa, solução financeira, como é que vai fazer o quê? Peça a Deus, que a dá liberalmente. Então, pedir sabedoria para Deus, pedir soluções para Deus, você está orando 100% dentro da vontade de Deus. Tiago capítulo 1. E quando você pede, a Bíblia chama atenção, creia que Ele vai te responder. Porque se você ficar lá, não sei, não vai receber nada. Esse não sei, é a incredulidade que vai lá vagando e vai te roubando a resposta. Creia que Deus vai te dar uma resposta. Aonde que Ele vai te dar a resposta? No seu espírito. Ele vai te dar uma visão, vai te dar uma palavra, vai te dar um entendimento. E você é aquele que materializa essa resposta. Nós recebemos a resposta no espírito e então temos a autoridade para manifestar a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus, e o Senhor Jesus, como já disse, Ele é a própria vontade de Deus. E aí sim, agora esse texto de Marcos capítulo 11, quando nós obtemos a resposta em nosso espírito, nós podemos materializar essa resposta com a autoridade que Ele nos delegou em Cristo Jesus. Agora, Marcos 11, versículos 23 e 24. Diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Preste um pouquinho atenção a alguns detalhes. Se você disser ao monte, ao seu desafio, levante-se, saia da minha frente, ao comando que você precisa dar, e não duvida no seu coração da autoridade que o Senhor te deu, mas crer que acontecerá o que você está dizendo. Nós não temos dificuldade de crer na palavra de Deus, mas crer na sua palavra, o que você está dizendo diante daquela situação. Crer na autoridade que Deus deu na sua boca, porque na sua boca há um milagre. Há poder de vida e há poder de morte. E quem bem a utiliza, a sua boca vai comer do seu fruto.
Na sua boca tem um milagre. E o que você fala faz toda a diferença. E eu preciso, quando estou orando e diante de uma situação, diante de um desafio, eu preciso crer no que estou falando, que eu estou pronunciando. E o próximo versículo, de Marcos 11, 24 agora. Portanto, concluindo, o Senhor Jesus diz: tudo o que você pedir em oração, creia que você receberá amanhã, daqui a um ano, que já, e assim lhe sucederá. Esse já receber tem a ver com receber no seu espírito, com receber a resposta no seu espírito. E aí, a partir que você recebeu e começar a falar o que Deus fala no seu coração, você vai ver as respostas acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família. Veja aquela mulher, só para citar um exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, conhecida essa história nos evangelhos. 12 anos ela sofrendo, perdendo sangue, gastou seu dinheiro todos com os médicos e ela ouviu falar de Jesus. E ela colocou uma coisa no seu coração: se eu tocar a veste dele, eu vou ser curada. E ela não podia entrar no meio de outras pessoas, mas ela colocou no seu coração. E o texto ali dá para entender assim, que ela ficou falando consigo: se eu só tocar nele, se eu só tocar nele. Ah, se eu tocar nele, se eu tocar nele. E ela ficou tão focada nisso, que ela esqueceu do que não podia e não podia. Ela queria tocar ele. Ela ficou focada: eu vou tocar ele, eu vou tocar e vou ser curado, vou tocar e vou ser curada. E ela toca e ela é curada. E Jesus, todo mundo estava empurrando ele, Jesus se volta para ela. E Jesus diz: a tua fé te curou. Reconheceu essa obra, é a aplicação desse texto. Então, como nós podemos ser ousados ao pedir e saber o que Deus vai fazer? Como já disse, muitas pessoas ficam duvidando sobre o que é a vontade de Deus. E pensam que Deus é tão soberano que Ele não se revela, não mostra a sua vontade exatamente, com exatidão. E as pessoas então ficam achando até que Deus ele é esquizofrênico. Você é bonitinho, eu vou te curar. Você não é tão bonitinho, eu vou deixar você sofrer um pouquinho mais. Eu quero te ensinar uma coisa, então vou te dar um monte de problema. E aí, quero ver que você aprende. Deus não é assim. Deus é bom. Esses dias alguém compartilhou comigo, houve uma perda, e a pessoa contrita dizia assim: acho que Deus está tratando com aquela pessoa. Eu disse: não, Deus não trata, Deus é bom. Você e eu que somos maus, sabemos das coisas boas para os nossos filhos? Não, vou dar uma judiada aqui, vou deixar ele passar fome 3 dias para ver se ele aprende a agradecer pela comida. Não, já não faz assim. Deus, ele é bom. Deus não usa o castigo, as coisas más para tentar nos quebrantar. Ele é bom. Às vezes ficamos pensando, talvez Ele cure um e não cure o outro. Olha para Jesus. A gente está lendo em Mateus, eu fico assim, tenho falado para os pastores, Jesus curava a todos. E vez após vez, você vê esse relato. E aí você reconhece a vontade de Deus. Ele quer a salvação da sua família, sim ou não? Sim. Absolutamente sim. Ele quer abençoar o seu negócio, o seu trabalho, o seu empreendimento? Sim ou não? Absolutamente sim. Nós vamos ver que Ele te deu poder para gerar riquezas. E Deus quer que você gere riquezas. Porque nas riquezas você vai poder abençoar, suprir, resolver questões que outros não estão conseguindo. Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe dá entendimento, Deus lhe dá força para adquirir riquezas. Deus, Ele é consistente e você sabe exatamente a vontade dEle. Assim como na criação, Deus colocou protocolos. Como é que uma nova vida é gerada? Não precisa dizer, você já sabe. Como é que uma nova vida é gerada? Deus estabeleceu um protocolo. 2 pessoas precisam se encontrar, precisa rolar, e aí por diante, né? Nasce uma criança. Deus, Ele estabeleceu protocolos. Quando os cientistas eles estudam a natureza, eles vão descobrindo protocolos e mais protocolos de como tratar essa situação, aquela situação. Há todo um favor de Deus, e parece que a gente até pode dizer que Deus é previsível.
O que Deus diz que Ele ia fazer, Ele vai fazer. A segunda consideração, se Deus é soberano, ninguém está acima dele, Ele está no controle de tudo, e Ele é responsável por tudo que nos acontece, isso seria verdade se Ele não tivesse compartilhado conosco a sua autoridade. Deus, Ele quando criou o homem, Ele disse para o homem que ele podia escolher. Ele deu o que nós chamamos aí na teologia de livre-arbítrio, poder de escolha. Você pode escolher o que você quer. E Deus não intervém na sua vida sem respeitar a sua vontade. Ele não faz nada na sua vida se você não concordar por isso. O inimigo das nossas almas, ele vem e manipula a nossa vontade, manipula o coração, o sentimento e coloca as ciladas dele para que a vontade dele opere na vida das pessoas. Mas Deus não é assim. Ele olha para a sua vida e Ele respeita a sua vontade. E conforme a sua vontade, Ele vai poder agir ou não agir na sua vida. Ele tem autoridade e a autoridade dele na nossa vida, ela vale tanto quanto nós permitimos que ela atue na nossa vida. Eu sou tão liberto espiritualmente quanto eu decido ser. Porque Deus já me estabeleceu toda a liberdade que eu posso ter. Toda a alegria que eu tenho. Você e eu, nós podemos ser tão alegres quanto nós queremos. Você e eu, nós podemos ser tão cheios do Espírito Santo quanto nós queremos. Deus estabeleceu e deu autoridade para você e para mim de como decidir. Veja esse texto um texto clássico lá de Moisés, em Deuteronômios 30, 19, e quando diz assim: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham. E aí ele dá a sugestão, né? Ele dá a dica: escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Você já deve ter escutado isso, sim. Porque Deus nos deu essa liberdade de escolha. Deus deu essa habilidade. Se uma pessoa escolhe a morte, ela escolhe o comando de Satanás e sofre sob suas consequências. Se escolher a vida, ela escolhe o comando do Senhor Jesus sobre a sua vida. Se você escolher o sexo antes do casamento, você está escolhendo o caminho de morte. Se você escolher esperar, se resguardar para o casamento, você está escolhendo um caminho de vida. E um versículo intrigante que muitas vezes nós citamos, mas citamos em parte ele, por isso nós ficamos confusos pela soberania de Deus, é o texto de Efésios, no capítulo 3, quando Paulo está terminando uma oração, ele está apresentando um louvor, ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós normalmente dizemos assim: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E nós paramos ali. Só que se o texto não termina ali, ele diz em acordo com o seu poder que atua em nós. Deus decidiu agir por intermédio do ser humano. Ele decidiu agir em cooperação com você na sua vida. Ele coopera com você e você coopera com Ele. Ele não faz nada sem nós e nós não podemos fazer nada sem Ele. Ele quer uma parceria, uma comunhão entre nós. Por exemplo, se você não falar, não emitir sons, você nunca vai falar em línguas. Quer falar em línguas, experimentar os dons espirituais, vai precisar uma hora começar a falar. Eles foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar. Você pode falar, não é obrigado, mas você pode falar em línguas. Mas precisa emitir o som, se não começar a balbuciar o que lhe vem na boca, você não vai falar. Se você não começar a orar, você não vai experimentar o que é orar em espírito. Muitas pessoas, às vezes assim, na comunhão de oração, se percebe, essa pessoa está orando no espírito, essa pessoa está orando na alma. Ela está na sua lógica, está construindo a sua oração, o seu entendimento. E à medida que você vai percebendo e aprendendo a orar, você vai mergulhando, você começa com gratidão, e você entra e começa a orar de acordo com o Espírito Santo que vai lhe dando. Como eu falei, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então comece a falar na sua vida das coisas que Deus tem feito. Faça como Davi: o Senhor é meu pastor. Ele não me faltou e não vai me faltar.
Ele me guia aos passos verdejantes. Fique falando com você mesmo. Falando com você mesmo em salmos. Na obra de Deus. Quanto mais você fala das coisas de Deus, que Deus tem feito na sua vida, tanto mais você vai sendo cheio do Espírito Santo. Quanto mais você vai cantando um cântico, né? Esses dias eu estava conversando aí, não sei aonde que roda, eu aprendi uma música com as crianças, né? Deus é bom para mim. E eu cantando para minha netinha, Deus é bom para mim, tralalala. Eu só sei até ali. Fiquei cantando umas 100 vezes essa música. Porque o inimigo estava querendo dizer no meu ouvido que Deus não estava sendo bom comigo. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Tralalala. E vou me encher do Espírito Santo enquanto isso. Aí uma outra dica para ser cheio do Espírito Santo é ser grato. A gratidão, ela tem um segredo que até as pessoas ao nosso redor têm visto, né, que não são crentes, o poder da gratidão, de ser gratos. Esses últimos dias eu estou procurando não orar pedindo mais, eu só agradecendo. Né? Obrigado, Deus, pela saúde, obrigado, Deus, pela obra do Senhor entre nós, obrigado que o Senhor está tocando e fortalecendo a cada membro da igreja, obrigado que o Senhor está fazendo prosperar o trabalho de cada um. A gratidão, ela vai fortalecendo a nossa comunhão. E um quarto é submeter-se uns aos outros. Esse era mais pegado para ser cheio do Espírito Santo, né? Submeter uns aos outros. Dê ouvido um pouquinho aos seus irmãos no seu grupo familiar. Submeta algumas coisas a eles. E você vai ver como o Espírito Santo vai testificar isso na sua vida. Tem um texto que também diz assim, dessa questão da cooperação, lá em Romanos 8, que nós somos co-herdeiros com Deus. Sabe o que é ser um co-herdeiro? Você tem uma conta conjunta ou não? Que o outro tem que assinar e você também tem que assinar? Você tem uma conta assim ou não? A gente aqui na igreja, ninguém assina o cheque sozinho, sempre é em conjunto. 2 ou 3 tem que assinar o cheque. Nós somos co-herdeiros. Você é co-herdeiro com Deus. Deus assina o cheque, mas você também tem que assinar. Se você não assinar junto, não vai poder endossar, não vai poder descontar o cheque. Deus escolheu fazer as coisas por nosso intermédio, como quando Ele diz: tenha o ser humano domínio sobre a terra. Isso é assim desde a sua criação. E Deus, desde a sua criação, Ele opera por intermédio de pessoas. Ele vai lá, busca Abraão, Ele vai lá, busca Moisés, Ele vai lá, busca Daniel. A história de Deus sobre a face da terra é feita por intermédio de pessoas como você e como eu. E Deus quer se manifestar por nosso intermédio. É claro que tem certas coisas que Deus, Ele deteve a autoridade, que Ele não compartilhou. Veja esse texto aqui, que nós lemos normalmente o versículo 8 de Atos 1, mas veja Atos 1, 6, 7 e 8. O Senhor Jesus aqui estava na iminência de ser levado aos céus, e os discípulos então se reuniram a Ele e perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? O que eles estavam esperando? Eles estavam esperando a manifestação visível do reino de Deus por intermédio de Israel, dominando daí os romanos, os gregos daquela época. Veja o que Jesus responde, versículo 7. Ele respondeu: não, lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Deus, Ele segurou para Ele tempos e datas. Quando Jesus vai voltar, o Pai que sabe, nem Jesus sabe. Ele segurou para si. Ele deteve para sua autoridade a decisão dos tempos e das datas. Ele não revelou isso. Às vezes um dia eu brinquei com um irmão. Não, ele disse sim, ele disse no dia em que eu não espero que ele veio. Então ele disse: sempre esteja vigilante. Jesus pode voltar a qualquer hora. Não é como um ladrão na noite, que a gente não percebe. Esteja sempre em oração vigilante para a volta dele. Mas essa autoridade Deus reservou para si. Mas para nós Ele deu uma autoridade. Veja o versículo 8. Quando Ele diz o mas, Ele está fazendo uma ligação com o que Ele acabou de dizer. Mas Deus reservou para a sua autoridade os tempos e as datas, mas para vocês vão receber poder. E a palavra poder é trazer transformação, mexer com as situações. E vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo
que vai trazer esse poder sobre vocês, Ele vai agir na vida de vocês e vocês vão testemunhar da manifestação do reino de Deus sobre a face da terra. Vocês vão ter experiências constantes, dia a dia, como Deus usa a sua vida para manifestar o poder dEle, aonde você anda. Isso Ele confiou a nós. E Deus é claro, quando Ele diz, em vários textos, Ele não quer que ninguém se perca, mas todos sejam salvos. Não é assim que Ele diz? Mas o que acontece? Deus não impõe a vontade de salvação sobre ninguém, você que decide se você quer ser salvo ou não. Se você ouve a mensagem e diz eu quero, Deus abençoa a tua vida e entra na sua história. Se você diz não, eu não quero, Ele respeita a sua mão para Deus, o seu não para Deus. Impressionante como Deus, em sua soberania, Ele colocou esse limite para Ele mesmo. Mas quando você diz eu quero, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Então, queridos, nem todas as pessoas são curadas, mesmo sendo a vontade de Deus que todos sejam curados. Nem todos aceitam a salvação, como nem todos aceitam a cura. Nem todos recebem o perdão de Deus, mesmo Deus declarando que já foram perdoados em Cristo Jesus. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, a autoridade de escolher, de receber ou de não receber. O entendimento errado aí sobre a soberania de Deus tem roubado a fé de muitas pessoas, tem deixado pessoas em segurança. E Deus quer que você, como filho, como filha dele, ande e viva seguro da vontade dele. Tem um texto em Marcos 6:5, que Jesus volta para casa dele lá em Nazaré, e é dito assim, e ele não pôde, Deus tudo pode, mas ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Apesar de ele querer estar ali para curar as pessoas, ele não pôde. A limitação foi imposta pelas pessoas e não pela vontade dele. Por quê? Ao ler o texto, você vai perceber que eles consideraram Jesus uma pessoa comum. Eu não vou pedir oração no grupo familiar, já pedi uma vez. E o líder diz, podemos orar por algum motivo? A gente não pede. É só o apacentador que está pedindo. A gente já orou uma vez, não aconteceu nada mesmo. É considerar comum o seu apacentador, é considerar comum a sua esposa, o seu esposo, alguém, os seus filhos, quando Deus dá uma palavra para eles e é para você, mas é só o filho, né? É só o marido? Poxa, eu conheço algumas coisas que não me agradam nele, então eu não valorizo. É considerar comum, isso é incredulidade. É não valorizar, não dar o peso adequado. Quando uma palavra de Deus é dada por alguém perto de nós. Jesus estava perto dos seus e eles consideraram, é o filho de José, é o filho da Maria, é o filho do carpinteiro. Quem é esse para que ele cure? Consideraram comum. A incredulidade traz isso, limita o próprio Deus, o querer de Deus na nossa vida. E quando eu libero uma palavra sobre a sua vida, e você pensa no coração, mas eu conheço, você desqualifica e entra a incredulidade. A incredulidade se manifesta então quando nós não honramos e consideramos comum. Concluindo, o seu Pai Celeste deixou a vontade dele muito clara nas Escrituras. Muito claro. No nosso humanismo, a gente às vezes, porque da nossa incredulidade, a gente tenta desconversar e achar uma explicação quando nós não rompemos na nossa fé. A palavra de Deus, ela define o meio de operação de Deus. E quando nós entendemos a autoridade que tem a palavra de Deus, que é tudo que você vê ao seu redor, a Bíblia é muito clara, o universo foi feito pela palavra. Deus fez do nada, Ele fez tudo. Os nossos recursos, a nossa sabedoria, ela é limitada, por isso nos limitam. E quando eu olho para o meu recurso, eu olho para a minha capacitação, olho para o meu conhecimento, sempre eu vou ser limitado. Mas quando eu abro o meu coração para a palavra de Deus,
é ilimitado. Deus do nada, Ele fez tudo, porque Ele fez por intermédio da palavra dele. E o seu Pai Celeste, a segunda conclusão, o seu Pai Celeste, Ele conferiu autoridade para você. E Ele opera por seu intermédio, por você e por mim. E Ele quer operar por seu intermédio. A nossa cooperação é o quê? É crer. É crer em Jesus. Crer que Ele pode agir por nosso intermédio. Crer que Ele vai falar por nosso intermédio. Crer que o poder dEle opera por nosso intermédio quando nós oramos. Crer que nós, como aquela mulher que ela creu no testemunho que Jesus curava todas as pessoas, e ela ficou falando consigo, se eu só tocar a veste dele, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Ela ficou focada, até romper. Aquela mãe que tinha uma filha endemoniada, ela foi atrás de Jesus, e Jesus, aparentemente, Jesus diz, não, eu não vim para aqueles que não são do povo de Israel, eu vim focado para o povo de Israel. Ela insistiu com Jesus, até Jesus dizer, é grande a tua fé, ficou admirado com ela. Que aconteça conforme o teu desejo. E a fé daquela mulher libertou a filha dela, no mesmo instante. Quando nós entendemos e discernimos bem a vontade de Deus, e nós entendemos que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, nós vamos ver coisas tremendas acontecendo entre nós. Minha oração é que os 300 da casa aqui sejam como os 300 de Gideão, né? O nome do teu grupo familiar lá. Deus operando por você, por mim, por cada um de nós. Deus quer operar não só por uma pessoa, Deus quer operar pelo povo. Deus quer que você, aonde você está, a palavra de Deus na sua boca é como a palavra do próprio Deus na boca dele. Agindo, trazendo cura, trazendo libertação. Esta é a autoridade que você recebeu em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.